Olá, sou Gustavo, professor da IFMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo diagonalização de operadores lineares ou diagonalização de matrizes. Então, considere V um espaço vetorial sobre R ou sobre C de dimensão finita. Considere também F de V em V um operador linear. Então, nós queremos saber se existe uma base B de V, de forma que a matriz desse operador em relação a essa base é uma matriz diagonal, que é a maneira mais simples de representar um operador linear. Então, para responder essa pergunta, primeiro nós temos que entender o conceito de autovalor e autovetor. Então, se V é um vetor diferente do vetor nulo e o f de V for igual a lambda vezes V, onde esse lambda é um número real, nós dizemos que V é um autovetor de f associado ao autovalor lambda. Nós dizemos que o operador é diagonalizável se existir uma base B de V, de forma que a matriz desse operador, em relação a essa base, é uma matriz diagonal. Então, nesses exercícios, nós vamos verificar se os operadores são ou não diagonalizáveis. Existe um resultado que fala o seguinte: se a dimensão do espaço vetorial V for n e f é um operador linear de V em V que possui n autovalores distintos, então nós já podemos afirmar que esse operador aqui é diagonalizável. Mas, se esse operador f não possui n autovalores, possui menos que n autovalores, isso não significa que o operador f não é diagonalizável. Tá? O que a gente vai fazer é, neste caso, encontrar os autovetores e verificar se existe a base, tal que a matriz de f nessa base é uma matriz diagonal. Exemplo: verifique se os operadores lineares abaixo são diagonalizáveis. Se sim, determine a base B formada por autovetores de f, de forma que a matriz de f em relação a essa base é uma matriz diagonal. Então, aqui na letra A, nós temos o operador f de R2 em R2, definido do seguinte modo: f de xy igual 2y, aqui na primeira entrada, e na segunda, o x. O que nós temos que fazer, inicialmente, é encontrar os autovalores de f. Se esse operador aqui possui dois autovalores distintos, pelo resultado que nós vimos inicialmente, nós já podemos dizer que esse operador f é diagonalizável. Então, o primeiro passo é encontrar a matriz, uma matriz que representa f. Aqui a gente considera sempre a base canônica, que vai ficar mais fácil de determinar essa matriz. Então, a matriz de f em relação à base canônica será 0, 2, 1 e 0. O próximo passo é encontrar o polinômio característico. Essa vai ser a nossa notação, e o polinômio característico é calculado pelo determinante dessa representação matricial de f, subtraindo aqui o lambda na diagonal. Então, vai ficar 0 menos lambda, 2, 1, e ali 0 menos lambda, também menos lambda. Aqui nós temos o determinante de uma matriz 2 por 2, então multiplica a diagonal principal, menos lambda é lambda ao quadrado, e subtrai pela multiplicação da diagonal secundária. Então aqui fica 2, então vem menos 2. Nós sabemos que as raízes desse polinômio são mais ou menos raiz de 2, porque aqui nós temos uma diferença de 2 quadrados, aqui nós temos lambda ao quadrado e aqui raiz de 2 ao quadrado. Então, esse polinômio aqui pode ser fatorado como lambda menos raiz de 2 vezes lambda mais raiz de 2. Então, as raízes desse polinômio são justamente os autovalores. Então, as raízes do polinômio característico são lambda 1 raiz de 2 e lambda 2 menos raiz de 2. Nós sabemos que as raízes são os autovalores.
Então, pelo teorema que nós vimos no início, a gente já pode garantir que esse operador f é diagonalizável. Então, para completar aqui o exercício, falta encontrar a base formada por autovetores, de forma que a matriz de f é uma matriz diagonal. Então, para isso, nós precisamos encontrar os autovalores. Então, para o primeiro autovalor, que é raiz de 2, a gente encontra, nós encontramos os autovetores substituindo o lambda nessa expressão aqui, a menos lambda vezes identidade 2 por 2, vezes o autovetor, igualando aqui ao vetor nulo, no nosso caso do R2. Então, substituindo aqui o valor de lambda nessa expressão, essa expressão aqui é justamente essa matriz aqui. Agora, substituindo o lambda por raiz de 2, vai ficar menos raiz de 2, 2, 1, menos raiz de 2, vezes o que eu quero encontrar, que são os autovetores. Então, aqui eu vou colocar o xy, que é igual ao vetor nulo do R2, que é o 0, 0. Então, fazendo essa multiplicação matricial, nós vamos encontrar o seguinte sistema. Então, vai ficar menos raiz de 2 vezes x, mais 2 vezes y, que é igual a 0. E a segunda equação, 1 vezes x, que é x, e menos raiz de 2 vezes y, menos raiz de 2 vezes y, igual a 0. Vocês estão vendo que essas duas equações são a mesma, né? Note que se você multiplicar a segunda por menos raiz de 2, a gente obtém a primeira. Então, a gente vai utilizar aqui a mais simples para prosseguir com os cálculos, que é justamente a segunda. Então, daqui, x vai ser raiz de 2 vezes y. Então, como vão ser os autovetores? Os autovetores aqui a gente escreveu como xy, né? E nós descobrimos que o x deve ser raiz de 2 vezes y, e aqui o y, onde y é qualquer número real não nulo, porque, por definição, o autovetor é diferente do vetor nulo. Agora, em relação ao segundo autovalor, que é menos raiz de 2, a matriz vai ficar menos raiz de 2, 2 e 1, aqui menos raiz de 2, vezes xy igual a 0, 0. Fazendo a multiplicação, nós vamos obter raiz de 2 vezes x mais 2 vezes y igual a 0. E a segunda equação, x mais raiz de 2 vezes y igual a 0. As duas equações são iguais, né? Então, pela segunda, x vai ser menos raiz de 2 vezes y. Então, neste caso, como vão ser os autovetores? O x é menos raiz de 2 vezes y. Aqui nós temos o y, onde y também é qualquer número real não nulo. Então, desse primeiro cálculo, eu consigo obter um autovetor. Por exemplo, se eu substituir o y por 1, eu vou obter o autovetor raiz de 2, 1, que está associado ao autovalor raiz de 2. E nesse segundo caso, se eu substituir, por exemplo, o y igual a 1 também, eu vou obter o autovetor menos raiz de 2, 1, que é um autovetor associado ao autovalor menos 2. Note que o conjunto formado por esses dois elementos, então, o conjunto aqui formado por raiz de 2, 1 e menos raiz de 2, 1, é uma base do R2, porque nós sabemos que autovetores associados a autovalores distintos é um conjunto LI, né? Então, isso aqui é LI. Como nós sabemos que a dimensão do R2 é 2, então isso aqui é uma base. É uma base para o R2. E a matriz de F em relação a essa base, então se eu chamar essa base aqui de base B,
a matriz de f nessa base vai ser justamente raiz de 2, 0, 0 e menos raiz de 2, que são os autovalores que nós encontramos. Aqui primeiro aparece o raiz de 2, porque aqui primeiro eu escrevi o autovetor associado ao raiz de 2. E aqui é o menos raiz de 2, porque aqui é um autovetor associado ao autovalor menos raiz de 2. Com isso a gente finaliza essa letra A. Agora no item B, nós temos esse operador f de R3 em R3. Nesse caso, o f de XYZ é x mais y, y e z. Então, o primeiro passo é encontrar a matriz de f em relação a uma base qualquer do R3. É sempre mais fácil fazer esse cálculo com a base canônica. Então, a matriz de f em relação à base canônica será 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A partir dessa representação, a gente encontra o polinômio característico, que vai ser o determinante da matriz, dessa matriz aqui anterior, subtraindo o lambda na diagonal principal. Então, vai ficar 1 menos lambda, 1, 0, 0, 1 menos lambda, 0, 0, 0, 1 menos lambda. Esse é o polinômio característico. Então, falta calcular esse determinante. Como essa matriz é uma matriz triangular superior, o determinante basta multiplicar os elementos aqui da diagonal principal. Então, isso aqui resulta em 1 menos lambda elevado ao cubo, e as raízes do polinômio característico são os autovalores. No nosso caso, nós temos uma única raiz, que é 1, e tem multiplicidade 3. Então, até esse momento aqui, nós não podemos afirmar que esse operador f é diagonalizável, porque a dimensão aqui do R3 é 3 e ele só possui um autovalor. Então, para a gente garantir que esse operador é ou não diagonalizável, nesse caso não vai ser diagonalizável, nós vamos encontrar os autovetores. Então, para encontrar os autovetores em relação ao autovalor 1, nós vamos seguir a mesma ideia do exemplo anterior. Vou substituir o 1 nessa expressão aqui. Então, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que multiplica agora x, y, z, porque aqui nosso espaço vetorial é o R3, igual ao vetor nulo do R3, 0, 0, 0. Então, daqui nós vamos obter que a primeira equação vai ser 0 vezes x, mais 1 vezes y, mais 0 vezes z, então resulta no y igual a 0, e as outras duas nós vamos obter 0 igual a 0, e essa outra informação não vai ajudar em nada. Então, de acordo com esses cálculos aqui, nós encontramos que os autovetores são da forma, cujo y equivale a 0, então x pode ser qualquer coisa, o y é 0, e o z também pode ser qualquer coisa, onde nesse caso o x e o z são números reais, e os dois não podem ser zero simultaneamente. Note que, a partir desses cálculos, nós conseguimos obter aqui dois autovetores associados ao autovalor 1. O primeiro aqui tomando x igual a 1 e o z igual a 0, que vai ser o autovetor 1, 0, 0. E o segundo, escolhendo x igual a 0 e z igual a 1, obtendo v 0, 0, 1. Esses dois vetores, eles formam um conjunto LI, mas para obter uma base do R3 eu preciso de 3 vetores. E note que qualquer outro vetor que seja vetor de f, ele tem que estar associado ao autovalor 1, ou seja, ele tem que ser dessa forma
e qualquer outro vetor, seja para qualquer outro x ou z que eu escolha aqui, ele vai ser uma combinação linear desses dois vetores aqui. Ou seja, nós não conseguimos obter uma base do R3 formada por autovetores. Isso significa que esse operador F não é diagonalizável. Então, F não é diagonalizável. Agora, no item C, nós temos o operador F de R3 em R3 definido por essa sentença. O primeiro passo é encontrar a matriz de F em relação à base canônica. Neste caso, nós vamos obter 1, menos 2, 0, menos 2, 1, 0, 0, 0, menos 1. Agora, nós vamos encontrar o polinômio característico, que é o determinante dessa matriz subtraindo lambda na diagonal principal. Então, vai ficar menos 2, aqui também 1 menos lambda, 0, 0, 0, menos 1, menos lambda. Então, vamos calcular esse determinante aí. Então, calculando o determinante, nós vamos obter 1 menos lambda ao quadrado vezes menos 1 menos lambda. Então, estou multiplicando aqui. Depois eu vou multiplicar esses dois com esse, dá 0. Esses dois com esse dá 0. Então, esses 3 aqui dá 0. Esses dois com esse dá 0. Agora, essa outra multiplicação aqui não vai dar 0, porque aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2, que é 4 vezes esse fator. Mas, nesse outro sentido, a gente escreve aqui negativo. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 1 menos lambda. Então, o polinômio característico é dado por essa expressão. Aqui, para ficar mais fácil os cálculos, eu vou colocar o menos 1 menos lambda como fator comum. Então, vai sobrar o 1 menos lambda ao quadrado menos 4. Eu vou trabalhar com essa expressão para aqui ficar mais fácil encontrar as raízes desse polinômio P. Então, fazendo essa multiplicação aqui, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 4. Então, nós vamos obter aqui menos 1 menos lambda, que multiplica lambda ao quadrado, menos 2 lambda, menos 3. Então, para esse polinômio aqui, a soma das raízes é 2 e o produto é menos 3. Então, as raízes só podem ser... O produto tem que dar 3, então 1, 3, mas a soma tem que dar 2. Então, menos 1, 3. Portanto, nós podemos escrever essa expressão como menos 1 menos lambda vezes lambda menos 3 vezes lambda mais 1. Note que aqui eu posso colocar o menos como um fator comum. Então, vai ficar lambda mais 1. Então, o polinômio característico vai ser menos lambda mais 1 ao quadrado vezes lambda menos 3. Então, daí nós sabemos que as raízes do polinômio característico vão ser lambda igual a menos 1 com multiplicidade 2, né, porque nós temos essa potência, e lambda igual a 3. Vou chamar aqui de lambda 1 e aqui lambda 2. Então, por aquele teorema que nós vimos inicialmente, nós não garantimos que esse operador é diagonalizável. Então, o que a gente tem que fazer é determinar os autovetores agora. Então, para o primeiro valor de lambda, que é menos 1, como que vai ficar aquela matriz? Ou seja, vou pegar o menos 1, substituir aqui. Então, vai ficar 1 menos menos 1, resulta 2. Menos 2, 0. Menos 2,
1 menos menos 1 é 2, aqui 0, e aqui 0, 0, menos 1 menos menos 1, vai ficar menos 1 mais 1, que é 0, que multiplica o x, y, z e igualo ao vetor nulo do R3. Então, daqui, nós vamos obter as equações 2x menos 2y igual a 0, menos 2x mais 2y igual a 0 e 0 igual a 0. Essas duas equações são iguais e elas dizem que 2x é igual a 2y, ou seja, x é igual a y. Então, os autovetores vão ser da forma x é y, o y é o próprio y e o z aqui pode ser qualquer número real. Então, os autovetores são dessa forma, onde y e z são números reais e os dois não podem ser simultaneamente iguais a zero. A gente repete esses cálculos para o segundo autovalor, que no caso é o 3. Nós vamos obter a matriz menos 2, menos 2, 0, menos 2, menos 2, 0, 0, 0 e menos 4, que multiplica o x, y, z, que é igual ao 0, 0, 0. Então, daqui, nós vamos obter as equações menos 2x menos 2y igual a 0. Essa equação nós vamos obter com as duas primeiras linhas aqui dessa matriz. E a última linha resulta menos 4z igual a 0. Então, daqui o z é 0 e daqui o menos 2y passa para o outro lado positivo e nós obtemos que x é igual a menos y. Então, a partir desses cálculos, nós podemos afirmar que os autovetores são da forma menos y, y e o z obrigatoriamente tem que ser 0, sendo que y pode ser qualquer número real não nulo. Então, vocês estão vendo que eu posso escolher aqui 3 autovetores desse operador e esse conjunto é formado, esse conjunto formado por esses 3 autovetores vai ser um conjunto LI. Consequentemente, eu vou obter uma base para o R3. Então, daqui eu posso fazer duas escolhas. Vou tomar primeiro y igual a 1 e z igual a 0. Vou encontrar o primeiro autovetor, que é 1, 1, 0. E a minha segunda escolha, o y é 0 e o z vai valer 1. Vou encontrar o autovetor 0, 0, 1. Esses dois autovetores estão associados ao autovalor menos 1. Como aqui eu só tenho y, então só posso fazer uma escolha, y igual a 1. Vou obter o autovetor menos 1, 1 e 0. Portanto, o conjunto formado por esses 3 autovetores é um conjunto LI e, como esse conjunto tem 3 elementos, então é uma base para o R3. Além disso, como ficaria a matriz desse operador em relação a essa base? Então, se eu chamar aqui de base B, a matriz do operador F em relação a essa base vai ser menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0 e 3, pois esses dois primeiros vetores são autovetores associados ao autovalor menos 1 e o segundo associado ao autovalor 3. E com isso a gente finaliza o exemplo e a aula.